entender que a igreja tem um dono. Amém. E só existe uma igreja. Existem várias denominações. Amém. Mas igreja é só uma. Amém. Aleluia. Um dia perguntaram para mim, quantos membros tem a sua igreja lá em Primavera? Eu falei assim, primeiro que a igreja não é minha, mas a nossa igreja lá que nós congregamos, hoje está perto de 100 mil pessoas. O quê? 100 mil pessoas? Eu falei, Por quê? Eu falei, porque é toda a população de Primavera. Todos que habitam aqui. Se ainda não são, serão. Eu tenho que crer nisso, que Jesus quer salvar a todos. Pode ser que nem todos vão querer a salvação, mas da parte de Deus, da palavra, o Senhor quer salvar a todos. Ou Jesus veio para morrer na cruz por alguns. Não, por todos, mas nem todos reconhecem isso. O texto lá de João 3,16, que dispensa a pregação, porque o texto é uma pregação, diz assim, porque Deus amou a igreja Shalom de tal maneira. Não. Porque Deus amou a comunidade Vim de tal maneira. Porque Deus amou a Batista, Metodista, Presbiteriana, Assembleia de Deus. Não. Lá o texto diz, porque Deus amou ao mundo. E todo mundo que habita nesse mundo. Todo mundo. A humanidade, toda a humanidade. De tal maneira. Que maneira que Deus amou esse mundo? Ele coloca a palavra tal maneira, porque não tem uma palavra para explicar o tanto que Deus ama. Mas o ato do amor dele demonstra o tamanho do seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que maneira foi essa? Ao ponto de ter dado o seu único filho. Único. Unigênito. Para quê? Para que Deus deu o seu único filho? Para você sentar num banco de uma igreja e ficar assistindo. Para você e eu acharmos que somos a última biscoitinha do pacote. A última Coca-Cola do deserto. Não. Aliás, não é para a gente achar nada. A ideia do que Deus ensina na sua palavra é que nós temos que morrer. Morrer. A pastora falou aqui no começo do culto. Jesus fez uma obra na minha vida, porque senão eu não teria conhecido a salvação. E isso passa por todos e para todos, desde nós adultos, esses pequenininhos aqui, que um dia precisarão encontrar Jesus na vida deles, entregar a vida ao Senhor Jesus, conhecer o Deus do qual nós servimos, se é que o nosso testemunho é esse. E eu vim essa noite aqui para compartilhar isso com você, de quem é a igreja, quem é o Senhor da igreja, de que igreja nós estamos falando, qual é a igreja certa, que faz culto domingo de manhã, ou culto domingo à noite? Aqui usa véu ou aqui não usa véu? Aqui as mulheres não podem subir ou as que não que podem? Qual é a igreja certa? Qual é o culto certo? Que jeito que é o jeito certo de fazer culto? 3 hinos primeiro, oração. São estruturas que foram inventadas para dar uma ordem no culto. Mas o que o Senhor se interessa por nós é a sinceridade do nosso coração. Nós podemos às vezes estar aqui em cima, mas com vontade de não estar. Vir no culto porque alguém me obrigou a vir. Meu pai me chamou, minha mãe me chamou, eu tenho que ir porque eu sou criança, ou porque eu tenho que acompanhar meu marido, minha esposa, mas eu não gosto. Pelo contrário, nós precisamos entender que é um privilégio, o pastor acabou de falar aqui também, é um privilégio. Nós estamos como os pastores da igreja, mas isso é um privilégio, ser chamado para pastorear um grupo. Mas a responsabilidade maior é sobre a vida dos pastores. Porque está sobre eles, sobre os pastores, os líderes, a responsabilidade de alimentar, trazer direção, orientação, oração, companheirismo, ajuda aos membros da igreja. Mas o dono da igreja continua sendo Jesus. Desde sempre. Muito bem, para isso, eu gostaria de conversar com você para nós iniciarmos um texto aqui, que nós vamos ler, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Já deixa a sua Bíblia aberta em Mateus, capítulo 18. E tem também um texto que eu quero usar em Mateus 16, 18.
antes de ler o texto, eu quero orientar você da onde nós estamos partindo para raciocinar sobre isso. Primeiro, igreja. De onde veio essa palavra? Quem inventou? Como eu posso dizer que eu vou à igreja se a igreja não é um lugar? Mas a gente acostumou a falar isso. Está no hábito. Já está no costume, eu vou à igreja. Qual é a igreja? Você pode falar isso na força do hábito, mas você tem que ter a consciência de que igreja não é um lugar. O lugar é um templo. O templo é o lugar. Igreja somos nós. Igreja é o povo. A palavra igreja, lá no Velho Testamento, você não encontra essa palavra igreja. No Hal seria a palavra mais próxima, lá em hebraico. Mas, em grego, no Novo Testamento, que é escrito, a maioria dos textos do Novo Testamento é escrito em grego, não é, pastor? O pastor está aqui para me corrigir. Uma parte de aramaico, mas a maioria no grego. A palavra igreja, ela é traduzida por eclésia. Ou eclésia é traduzido igreja para nós. E a palavra eclésia quer dizer ajuntamento de pessoas. Não é construção de prédio, ajuntamento de pessoas. Então, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, pessoas reunidas, ali será a igreja. Então eu não vou à igreja, eu sou igreja e me reúno como igreja em qualquer lugar. Num templo, embaixo de um pé de manga, na garagem de uma casa, ou como Paulo e Silas na prisão. A igreja somos nós. Onde estiver um grupo de pessoas buscando o Senhor, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, pregando a palavra do Senhor, ali pode ser uma igreja. Então vem daí essa palavra igreja, de eclésia, o ajuntamento de pessoas. Mas nem todo ajuntamento de pessoas é uma igreja. Porque mês que vem vai ter um ajuntamento de pessoas para pular carnaval. É igreja? Pode ser que seja, mas do concorrente. Do concorrente da luz, né? Porque ali rola de tudo. Inclusive no carnaval passado aí fizeram sátira da nossa fé, expondo imagens de Jesus, da fé cristã, e tá tudo bem, né? E eles podem. Vai eu aqui pregar alguma coisa contra para você ver se não bate alguém na porta ou eu sou processado porque eu estou falando mal de uma outra coisa aí, da concorrência. Porém, todavia, entretanto, a igreja é um ajuntamento de pessoas, e o apóstolo Paulo, e as cartas que ele escreve ali no Novo Testamento, vai dizer que a igreja é um corpo. Eu gosto dessa expressão de Paulo, porque vem na área daquilo que eu sou formado. Eu sou professor de educação física, eu estudei anatomia, eu estudei fisiologia, eu estudei cinesiologia. Anatomia é as partes e o posicionamento do corpo, as partes anatômicas do corpo, braço, que é chamado de membros superiores, pernas, membros inferiores. Alguém sabe o nome do dedão do pé, anatomicamente falando? Quem sabe? A gente chama de dedão, né? Do pé, mas o nome dele? Peguei vocês, chama hálux. O nome do dedão do pé é hálux. Um médico não vai falar dedão, ele vai falar o hálux está fraturado. Você lembra quando o Neymar machucou o 5º metatarso do pé? Ninguém sabia que era metatarso, passou a saber porque o Neymar machucou. Fez cirurgia do metatarso. Né? Achava que é um nome. O que é isso? É uma língua estranha? Não, é o dedinho do osso do pé. Então, Paulo vai dizer que a igreja é um corpo com vários membros. E esses membros somos nós. E às vezes esses membros ficam se degladiando, querendo ser um mais que o outro. Como pode o dedinho do pé falar que é mais importante que o dedinho da mão? Como pode os olhos achar que é mais importante do que os braços? E Paulo vai dizendo isso, não, todos são importantes. Inclusive Deus escolheu às vezes aquele mais insignificante para dizer que ele é mais importante. E então quando ele traz essa referência do corpo, ele diz que esse corpo tem vários membros, mas só tem um, que é o cabeça do corpo. Quem é o cabeça do corpo? Pastor Ernie, Pastor Anderson. Negativo. Que Deus nos livre de ser isso, né, pastor? Vou fazer um trocadilho. Nós não temos cabeça para ser cabeça de corpo de ninguém. Às vezes nem do nosso próprio. Agimos meio sem cabeça.
Brigamos com a nossa esposa, brigamos com nossos filhos, brigamos com o vizinho, fazemos coisas que não deveríamos, por quê? Porque nós não temos cabeça nem para nós mesmos. Mas o corpo de Cristo tem um, que é o cabeça. Não tem várias cabeças, tem um. O cabeça do corpo da igreja é Cristo Jesus. E é impossível congregar num lugar onde isso não é ensinado, pregado, ou não é vivido, ou se diz o contrário disso. Não há comunhão com uma outra denominação que não entenda que o cabeça da igreja é Cristo. Que não há outra salvação a não ser em Cristo. Precisa haver unidade nisso. Pastor Erni faz parte do grupo que eu faço de pastores, do COMPRA, Conselho de Pastores de Primavera do Leste. Nós temos várias congregações ali, várias denominações, porém nós temos uma coisa que nos une: Jesus é o Senhor. Senhor da cidade de Primavera do Leste, o Senhor da igreja, e é Ele que deve ser ensinado, pregado e vivido. Se não for assim, não dá para conviver naquele grupo. Então, nós somos um corpo, com vários membros, e Jesus é o cabeça. O cabeça do quê? Da igreja. Qual a igreja? A igreja dele, que se reúne aonde? Em qualquer lugar, mas com coração sincero, com vontade, com desejo. Por isso, quando você for para o culto, entenda que você vai para um lugar, mas que igreja é você junto com os outros membros. Por quê? Porque um membro tem que estar ligado ao corpo, que é a igreja de Jesus. Eu falo isso na nossa comunidade. Você já viu alguém andando na rua sem uma perna? Quem já viu? Alguém andando na rua com uma muletinha assim, sem uma perna? Já vi. Sem um braço? Já viu? Eu já vi. Gente sem perna, sem braço, sem uma orelha, sem um olho. Então uma pessoa pode viver sem uma parte do corpo, não pode? Pode ou não pode? Mas você já viu uma perna andando na rua sozinha? Sem o corpo? Já viu? Alguém já viu passar um olho? Olha um olho passando ali. Não, porque um membro não vive fora do corpo. Então você que ainda não entendeu que você precisa estar no corpo, e o corpo é a igreja reunida, os membros reunidos, a importância de estarmos juntos. Ah, pastor, mas a igreja é tão complicada. Seja bem-vindo, você é mais um complicado para complicar a igreja. Por quê? Porque aqui é um monte de gente cheia de problema. Um chato, legal, mais ou menos. Um que gosta de música alta, o que gosta de música baixa. O que gosta de hino, o que não gosta de hino. O que quer cadeira branca, o que quer cadeira amarela. O que não gosta da cor da cortina, porque queria azul. O que queria o som desse jeito. O som é a bateria, por que tem aquário? Por que tira aquário? Eu não gosto do dourado, tinha que ser prateado. E o chão está muito branco. Mas essa cor do tapete eu não gostei. E vai indo, vai indo. É cheio de gente assim. É igual a arca de Noé, eu falo isso. Igreja é igual a arca, tem todo tipo de bicho. Lá na arca não tinha? Agora pensa comigo. Você acha que os filhos de Noé estavam felizes da vida lá dentro, dizendo: ai, que gostoso ficar limpando cocô de bicho? Fala, o dia inteiro. Você sabe quanto tempo eles passaram dentro da arca? Quem já fez a pesquisa? A Bíblia diz que choveu quantos dias? E 40? E você acha que eles ficaram só 40 dias e 40 noites dentro da arca? Se você fizer a matemática, ali de quando entrou, Deus fechou a porta, e quando as águas baixaram e eles puderam sair da arca, deu cerca de 1 ano e pouquinho. Limpando cocô de bicho. Um cheiro desagradável, mas era o lugar mais seguro da terra. Eu quero dizer para você que aqui também é assim. Pode ser que não agrade você de todo o seu coração, mas ainda é um dos poucos lugares seguros que você pode trazer o seu filho, a sua filha, para o ensino da palavra, para o ensino de coisas que vão mudar a vida daquela pessoa para todo sempre. A igreja de Jesus. Não estou falando da minha e nem da igreja, nenhuma denominação, estou falando da igreja de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E ainda bem que o Senhor tem misericórdia de nós e nos convidou e nos chamou para fazer parte dessa grande arca que o Senhor colocou para a nossa salvação, que é Cristo Jesus.
Bom, então você já entendeu que a igreja não é um lugar? Igreja somos nós. Que a palavra eclésia quer dizer ajuntamento de pessoas. Você vai encontrar no Novo Testamento várias vezes a palavra igreja. Mas nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai encontrar só 2 vezes Jesus falando sobre igreja. Engraçado, a igreja é tão importante, Jesus falou quantas vezes? Só 2 vezes Jesus falou nos evangelhos. E eu vou ler com você aqui. Uma delas está em Mateus, capítulo 16. Eu não vou ler todo o texto, vou ler o versículo e contar para você o contexto, porque nós temos um tempo rápido aqui para meditarmos sobre isso. O que está escrito em Mateus 16, a partir do versículo 13, mas eu enfoco com você o versículo 18. Está escrito assim: também eu te digo, Jesus falando para Pedro, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha... Quem disse que a igreja é de Jesus? Ele mesmo. Ele disse para Pedro: olha, tu és Pedro, uma pedra, rocha firme, e sobre esta revelação de que você diz quem eu sou, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, a igreja dele. E ele não só identifica a igreja como sendo dele, como ele dá uma palavra de autoridade para a igreja. Ele diz assim: esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Se você não entendeu que Jesus te chamou para fazer parte da igreja dele, e que nem o diabo pode com você, fique quieto então, porque quem acredita nisso não consegue dizer: Senhor, louvado seja o teu nome, eu não merecia, mas o Senhor me chamou para fazer parte de uma igreja vitoriosa, de uma igreja poderosa, de uma igreja onde o poder não vem de mim, não vem do canto, não vem do pastor, não vem das paredes. O poder vem daquele que é o dono da igreja, porque ele disse: a igreja é minha. Ele chama a igreja de minha, propriedade dele. E essa igreja é revestida de um poder sobrenatural. Por isso que a nossa salvação, a nossa solução não virá de políticos, virá do poder de Deus na vida dos homens. É o Senhor Jesus quem vai fazer a obra no nosso país. Ele pode usar homens, mas será Ele. E a igreja dele está responsável por essa ação. Porque quando eu e você nos posicionamos em Cristo, em oração, pode acontecer o que aconteceu lá em 1700 e pouco, quando Jonathan Eduardo pregou um sermão que abalou os Estados Unidos, em Connecticut. Quando ele leu o texto da pregação, a história diz que ele era um homem franzino, de voz fraca, e ele só leu o texto, Marquinhos, da pregação, nem levantava a cabeça. E as pessoas começavam a cair de joelhos, entregando a vida a Jesus, chorando, e um mover sobrenatural invadiu a igreja de Jesus, por causa do poder da palavra e não o poder do homem. Eu oro para que esse tipo de avivamento aconteça, e o resultado do avivamento é o quê? Maridos que amem suas esposas e creem em seus filhos, esposas que amem seus maridos, casais e famílias que paguem as suas contas e parem de envergonhar o nome de Jesus, pessoas que se convertam de verdade, um coração puro diante do Senhor, não porque não peca, mas porque confessa os seus pecados. Glória a Deus. Esse tipo de avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, que aconteceu na Europa, e precisa acontecer de novo nessas regiões, principalmente na Europa, onde o Evangelho está precisando ser pregado de novo, porque lá tem templos fechados, porque não tem pessoas para congregar. Templos lindos, enormes. Por quê? Cadê o Senhor daquela igreja? Será que o Senhor Jesus falou assim: vou fechar as portas para balanço? É porque aquela igreja, templo, não é de Jesus. De Jesus são as pessoas. Mas eu quero voltar aqui com você. Jesus fala isso para Pedro. Que contexto é esse? É o contexto da confissão de Pedro. Quando Jesus pergunta: a multidão diz que eu sou o quê?
Quem eles dizem que eu sou? Aí uns falam que o Senhor é um profeta, o Senhor é Elias. Aí Jesus vira para eles e fala assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E eu pergunto para você essa noite, se você entendeu que Jesus é o Senhor da igreja, eu pergunto, quem é Jesus para você? Ele é o seu Senhor? Ele é o seu Salvador? Se você perguntar aí fora, todo mundo quer Jesus como Salvador. Porque todo mundo quer ser salvo. Mas agora, o senhorio de Jesus, a obediência, a morte, a cruz, a renúncia, poucos querem e poucos entendem que para recebê-lo como Salvador, também precisam reconhecê-lo como Senhor e se curvar a Ele, se render a Ele, porque Ele é o Senhor da igreja. Se você faz parte dessa igreja, você não tem que entender só que Ele salvou essa igreja, mas Ele também é o Senhor dessa igreja, porque a igreja é dele. Eu e você, filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus, não somos mais propriedade de nós mesmos, nós somos propriedades dele. Ele nos comprou por um preço de sangue, e eu tenho que entender isso pela fé na palavra do Senhor. Então o contexto é Jesus falando: quem eu sou? E Pedro levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vira para ele e fala assim: muito bem, Pedro, tirou nota 10, a partir de hoje, quando você for pescar, eu vou liberar um monte de peixe para você. Não, Jesus virou para ele e falou assim: Pedro, foi muito boa essa palavra sua, mas eu tenho um negócio para te falar. O quê? Isso aí não foi da sua sabedoria, isso aí não foi dos seus estudos de escatologia ou de teologia, não. Isso aí foi o próprio Deus que revelou a você, Pedro. Não foi carne e nem sangue. Quando Jesus diz isso, Ele está falando, não veio da obra do homem, isso foi obra do Espírito. Então, para você entender que Jesus é o Senhor, você precisa passar por uma experiência com o Espírito Santo de Deus, que é o novo nascimento, a salvação, que é o caminhar com Ele. Entender que eu e você não valemos nada, somos pecadores. A pregação de Jonathan Eduardo lá nos Estados Unidos foi pecadores na mão de um Deus furioso. Glória a Deus, aleluia. É o tema da mensagem dele. Ele ministrou sobre eu e você sem Deus, inferno. Eu e você brincando com Deus, inferno. Só há um caminho, Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E para viver com Ele, precisa haver renúncia. Precisa haver mudança. Você tem que deixar algumas coisas para seguir Jesus. Se você não deixou nada, você não está seguindo Ele, está seguindo uma outra coisa, menos Ele. Porque para seguir Jesus, tem que deixar tudo. Tudo. Sua vontade, seu desejo, tudo. Ah, mas quer dizer que eu vou viver sem ter isso? Não, você vai ter vontades e desejos nele. E ele vai te orientar e dizer para você, faça isso, faça aquilo, ande aqui, vai ali, tome essa decisão, porque eu quero o seu bem. Todos os caminhos já estão aplanados. Eu parei de orar assim, Senhor, abençoa os meus caminhos, Senhor, abençoa os meus caminhos. Há muito tempo que eu não oro mais assim. Eu oro assim, Senhor, me ensina a andar nos teus caminhos. Amém. Já estão abençoados. Já são abençoados. Coloca a minha cabeça para olhar para onde o Senhor quer que eu vá. Porque se deixar escolher, eu vou para a perdição. Porque o texto é claro, largo é o caminho, é a porta que leva à perdição, mas estreito é o caminho que conduz para a vida. E muitos entrarão pelo caminho largo, poucos pelo caminho estreito. A vida com Deus não é mole. Mas é possível, porque a igreja é dele e ele conduz as suas ovelhas. Então aqui é o primeiro texto que você vai encontrar Jesus falando a palavra eclésia, igreja. Grave isso, Mateus 16. Tem um outro texto que Jesus também fala sobre essa passagem de igreja. Em Mateus 18, você estava ali no 16, você vira 2 páginas, ou uma da sua Bíblia, dependendo do tamanho. 18 a 17. É Jesus ensinando sobre o perdão, sobre acertar as contas um com o outro. Talvez aqui ninguém tenha esse problema, né? De ter que acertar a conta com parente, marido com esposa, esposa com marido, com filhos, com vizinho, cunhado.
Eita, quem tem cunhado aqui, levanta a mão. Cunhado e cunhada é uma benção, né? É parente? É parente ou não? Você que decide. Olha aqui, Jesus ensinando sobre como tratar o irmão, a pessoa que você tem um BOzinho com ela. E eu tenho certeza que se você não tem com alguém, alguém tem com você. Se você não tem com alguém, alguém tem com você. Pode ter certeza. Onde tem gente, tem problema. Onde tem relacionamento, tem problema. Um dia falaram para a pessoa, eu não quero ficar nessa igreja, que a igreja é ruim, porque tem pecadores e não sei o que e tal. Eu montei um grupo no WhatsApp uma vez, pastor, uma comunidade assim, grupo dos pecadores. Uma pessoa chegou em mim, pastor, eu não gostei daquele grupo que você colocou no nome dos pecadores. Falei, por quê? Não, porque os pecadores. Falei, porque todos nós somos pecadores. Ah, mas eu não sou. Falei, então pode ser retirado do grupo. Porque o grupo é só para pecadores mesmo. Santa do pau oco, vou dar de falar assim. Os pecadores. Um dia perguntaram lá em Cuiabá, qual é o nome da sua igreja, pastor? Eu falei, Igreja dos Pecadores Arrependidos. Sério? Eu falei, sério? É o nome da nossa comunidade, Igreja dos Pecadores Arrependidos. Lá entra todo tipo de pecador. E lá nós pregamos que precisa passar pelo arrependimento. Pronto. Essa é a nossa ideologia ali de fé. Aqui Jesus, ele diz o quê? Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, converse com ele a partir do verso 15. Se ele te ouvir, bem, ganhou o irmão. Se ele não te ouvir, chame uma pessoa, ou duas. Versículo 16. Se porém ele te ouvir, não te ouvir, tome ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, tenha testemunho e toda palavra se estabeleça. Versículo 17, onde eu quero focalizar. E se ele não atender, dize-o à igreja. Aqui, Jesus usa de novo a palavra eclésia, sobre perdão. Lá sobre revelação de quem é Jesus. Aqui, sobre o perdão. Ó, pastor Ernie, eu conversei com o irmão aqui do violão. Fui conversar com ele, que eu sei que ele tem um problema comigo. Aqui não está dizendo se você tem um problema com o irmão. Se você sabe que o irmão tem um problema com você. Olha o texto. Ó, versículo 15. Se o teu irmão pecar contra ti, não foi eu contra ele, ele contra mim. Vai até ele. Fala sobre isso também em relação à oferta. Fui falar com ele, pastor, ele não quis me ouvir. O senhor pode ir comigo? Vamos lá. Vamos lá e conversa com o irmão. Ele, não quero saber de Anderson, de perdão, de nada. Aí o pastor chega e fala, irmãos, teve um probleminha aqui. Foi tentado resolver. Ele não quis ouvir. Não quis restabelecer a amizade, companheirismo. Não houve perdão. Jesus é forte aqui no versículo seguinte. Ele diz assim, versículo 17. Se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considere como um gentil publicano. São essas duas partes que Jesus usa a palavra igreja. Para conserto, perdão e para a revelação de quem ele é. Eu estou pegando esses 2 textos aqui para mostrar para você que Jesus, sendo o Senhor da igreja, o dono da igreja, ele usa só 2 vezes a palavra igreja na Bíblia escrito para nós. Mas nas cartas, por exemplo, nos textos de Apocalipse, ele começa Apocalipse escrevendo 7 cartas para 7. Será que ele se importa com a igreja? 7 cartas para 7 igrejas. Quem lembra as igrejas que Jesus escreveu as cartas? Um por vez. Pérgamo, Tiatira, Esmirna, um nome bom para pôr o menino, hein? Começou o nome Esmirna. Mais outra menina, Tiatira. Laodiceia, Éfeso, Filadélfia. Faltou uma. Faltou uma igreja. Pérgamo já foi. A igreja? Já foi Laodiceia? Já. Sardes. A igreja de Sardes. Para cada uma delas, ele dá uma palavra de exortação, e às vezes de consolo, e às vezes de reconhecimento da sua... Vejo que você é fiel, tem usado o meu nome, mas tenho contra ti que toleraste Jezabel,
que ficava aí na onda dos nicolaítas, que ficava aí habita o trono de Satanás. Tem coisa maluca ali. Mas Jesus se importa tanto, escreveu 7 cartas para 7 igrejas. E lá em Apocalipse ele vai dizer, no final dessas cartas, ele diz o seguinte, eu quero só lembrar aqui para eu fazer a citação correta. Lá em Apocalipse 3, 22 e outros textos, nesse mesmo sentido, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas daquelas 7 ele estava se referindo. E eu quero dizer essa noite para você, não parece que Jesus estava zoando? Por quê? Quem aqui não tem ouvido? Quem aqui não tem ouvido? Todo mundo tem ouvido. Mas Jesus falou assim: quem tem ouvidos? Porque nem todo que tem ouvido escuta. Já viu o conselho de mãe? Cuidado. Cuidar o dedinho da mãe. Cuidado. Não vá. O filho e a filha ouviu. Tem ouvido. Mas não valorizou, não reconheceu o conselho. A direção. Quando a gente se torna adulto, a gente vai pensar muito nisso, né? Poxa vida, se tivesse dado ouvido a meu pai e minha mãe, não estava nesse caminho. Então Jesus fala: quem tem ouvidos, ouça. Ouça o quê? O que o Espírito está dizendo à igreja. E hoje, nós temos ouvido muitas coisas que as pessoas têm falado às igrejas, e as pessoas têm dado crédito ao que os homens têm falado, mas poucos estão dando ouvido ao que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Falaram para mim: você não vai se posicionar, você não vai lutar, você não vai... Eu falei: olha o que estão fazendo. Eu falei: eu? Defender a igreja? Eu sou igreja, eu sou defendido por Jesus. Ele defende a sua igreja, a igreja é dele, a igreja é dele. Ele quem luta por nós, ele é o Senhor da guerra. É Ele, eu me posiciono com Ele: Senhor, eu estou aqui, mas vai à frente. Sabe por quê? Se o Senhor não for à frente, a batalha já está perdida. Um dia falaram para um rei que estava em guerra, falou para o comandante dele, que era cristão: ora aí para o seu Deus. Para quê? Para ele estar conosco na guerra. Ele falou: eu já orei. E aí ele falou assim: uma coisa é ele estar conosco, outra coisa é nós estarmos com Ele. Será que nós estamos com Ele? Porque a gente pede isso, né? Eu vejo muita gente: é o Senhor no comando. A gente aprende o igrejês, sabe? É o Senhor no comando, Ele vai à frente, Ele vai à frente. Você está com Ele? Você quer que Ele esteja com você, mas você está com Ele? Estar com Jesus é uma coisa. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Não foi isso? Lá no final do Evangelho de Marcos: eis que estarei convosco todos, até a consumação. Pronto, Ele garantiu a parte dele. Mas e eu e você? Garantimos que estamos com Ele? Estamos debaixo do senhorio dEle? Ele é o Senhor da igreja, a igreja dEle. E quero terminar essa reflexão com você essa noite, ainda no texto de Apocalipse, lá no 22:16. Olha o que Jesus, o próprio Jesus falando: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar, capítulo 22, verso 16 de Apocalipse. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas, a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eu preciso crer que Ele é o Senhor dessa igreja, que Ele é o dono da igreja, que Ele é o noivo que virá buscar a noiva é a igreja, e essa igreja está sendo preparada, está sendo toda, como diz a palavra, adornada para o encontro com o noivo. Por isso que o casamento judaico é diferente do casamento que nós aprendemos do estilo romano. No casamento tradicional, quem entra primeiro? Quem entra primeiro na igreja? O noivo. O noivo entra e fica aqui na frente, esperando a noiva. No casamento judaico é o contrário.
A noiva vem, fica na frente, e vem o noivo resgatar a noiva. Simbolizando que Jesus é o noivo e virá resgatar a sua noiva. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero falar essa noite que nós vamos participar da ceia. E todos são convidados a participar da ceia, porque ela não é também da igreja denominacional. A mesa, segundo Paulo vai escrever sobre a ceia, diz que a mesa é do Senhor. Mesa do Senhor, a igreja do Senhor. Aleluia! Que a minha família seja do Senhor também, Pai. Que os meus filhos sejam do Senhor também. Que toda a igreja Shalom seja do Senhor. Que toda a comunidade Vinde seja do Senhor. Que todas as igrejas, templos, denominações aqui em Primavera do Leste, que pregam a Tua palavra, sejam do Senhor. Que esta noite, ao participarmos da ceia, entendamos que a mesa é Tua, a igreja é Tua, a glória é Tua. Obrigado por nos chamar a fazer parte desta igreja do Senhor. Eu oro por todos que aqui estão esta noite, por esta igreja, esta comunidade, este povo que se reúne aqui neste local. Que o pastor Ernie, sua esposa e todos que aqui congregam, Senhor, celebrem a alegria de servir ao Deus, ao Senhor da igreja. Que aqueles que nos ouvem pela internet também recebam essa mesma unção de filhos do Deus vivo, servos do Deus vivo, discípulos do Senhor Jesus, amados, comprados por um alto preço, o sangue de Jesus. E é o que nós lembramos em toda a ceia, de que um dia o justo morreu pelos injustos, o santo morreu pelos pecadores. Aquele que é a vida em pessoa entregou a sua vida para que tenhamos vida nele, o Senhor da igreja, em nome de Jesus. E todos que creem digam amém. Amém. Aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus. Pastor Ernie. Obrigado, pastor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome daquele que é o dono da igreja.